Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Holy Money. Meu nome é Arthur e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre fundos imobiliários. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês alguns conceitos sobre fundo imobiliário e também alguns indicadores que eu utilizo para analisar antes de comprar algum fundo imobiliário. Espero que vocês gostem. Começando pelo conceito, fundo imobiliário, fundo de investimento imobiliário, também conhecido como FIIs, a abreviatura, é um fundo de investimento, uma composição, uma PJ, uma empresa, onde você compra cotas desse fundo que investe em lajes corporativas, prédios de escritórios, investe em galpões logísticos, galpões industriais. Então existem diversos tipos de fundos imobiliários e você se torna cotista ao comprar uma cota daquele fundo e em retorno desse investimento seu, mensalmente, via de regra, é pago um aluguel. Um aluguel que o gestor, o fundo imobiliário, recebe dos ativos que ele tem e reparte pelo menos 95% desse lucro que ele tiver com os cotistas do fundo. Então basicamente é isso. Então você vira proprietário de uma parte do imóvel e assim recebe aluguéis em troca. Começando aí pelos indicadores, o primeiro deles que eu costumo olhar é o preço sobre valor patrimonial, P sobre VP. Quer dizer que o preço do fundo dividido pelo valor que ele tem de patrimônio. Então, se isso estiver muito acima de 1, quer dizer que ele está começando a se valorizar mais do que... O preço dele está maior do que o que ele de fato vale quando analisado os ativos que ele tem em carteira. Caso esteja abaixo de 1, esse P sobre VP, quer dizer que o fundo está sendo negociado abaixo do valor patrimonial dele, às vezes caracterizando uma oportunidade de compra. O segundo deles, o segundo indicador, é o Dividend Yield. O que é o Dividend Yield? É o quanto esse fundo paga para os cotistas num ano, de dividendos. Então, teoricamente, quanto maior, melhor, mas vale ressaltar que se esse fundo tirar do caixa, ou seja, tirar da carne, não é um bom sinal, porque os imóveis, os ativos desse fundo não estão dando lucro suficiente para ele repassar um aluguel sem afetar o caixa para os cotistas do fundo. Então fique atento, o dividend yield é bem bacana, mas fique esperto com essa questão de o fundo estar tirando do caixa para cobrir aquele dividendo que ele tem a pagar para os cotistas. O terceiro ponto é a classe de imóveis, a classificação desses imóveis, se são imóveis bem localizados, de alto padrão, médio padrão, se estão passando sobre reforma, alguma reforma. Se atentar à carteira de imóveis quando tratando de fundos de investimento em lajes corporativas, fundo de investimento em tijolo, entre outros galpões logísticos. Se atentar à qualidade dos imóveis. Isso você acaba encontrando em relatórios de análise desses fundos imobiliários, olhando também em sites. Eu, por exemplo, uso o Status Invest. Ele mostra onde estão localizados os imóveis, quais as classificações desses imóveis. Um quarto ponto a se analisar é a concentração de locatários. Porque se um fundo tiver 10 imóveis e um cliente só, uma empresa, estiver alocando todo esse imóvel, é um fundo de alto risco, porque se essa empresa sai desse imóvel, por exemplo, o fundo deixa de receber grande parte dos seus rendimentos, do seu lucro, para repassar para os cotistas. Então busquem fundos diversificados. Via de regra, aqueles fundos que têm apenas um locatário costumam ter bons rendimentos, porém o risco ele aumenta. Então busquem fundos diversificados que tenham locatários de diversos setores, e de empresas de médio a grande porte. Essa é a minha forma de ver como escolher um fundo imobiliário. E por fim, mas não menos importante, é a gestão desse fundo. Quem são os gestores e quantos eles cobram de taxa de administração, de performance. Então são custos atrelados a você investir a ser cotista daquele fundo imobiliário. Então a partir daí você consegue ter uma noção de se você está pagando muito ou pouco para aquele gestor fazer o trabalho de compra e venda de imóveis ou de papéis, a depender do fundo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução. Não se esqueçam de deixar o joinha, que ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas que estão começando a investir.
e também se inscreva no canal. Se inscreva, ative o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo novo vocês vão receber. Um grande abraço.